ou um presente? Você quer um presente? Pode pegar, todo teu. Só isso? Gostou? Não. Olha direito, você gosta? Não. Gostou não? Bom, como a gente sabe, infelizmente casos de racismo ainda acontecem nos dias de hoje. Apesar desse tópico importante já ter sido abordado diversas vezes no mundo todo para tentar fazer com que as coisas mudem. Mas ainda assim, o preconceito continua atuando em todos os lugares possíveis, seja no Brasil ou fora dele. Como o caso recente do jogador de futebol Vinícius Júnior, que acabou recebendo insultos racistas da torcida da Espanha enquanto ele jogava no estádio de futebol. O pessoal tava xingando ele em espanhol, chamando ele de macaco, e ele ficou indignado com a situação. Obviamente, né? Porque quem não ficaria? Eis a questão. Tanto que tiveram até que segurar ele lá, e enfim. Eu entendo completamente o lado dele de estar tão exaltado, porque ninguém tem sangue de barata pra ter que aguentar tudo isso e ainda ficar quieto. Pior que chegaram até a colocar um boneco dele pendurado numa ponte em Madrid, o que simulava um enforcamento. E imagina se isso acontecesse com você. É horrível só de pensar nisso. O que todo mundo já deveria saber é que pessoas são pessoas, e respeito vem sempre em primeiro lugar, independente da religião, gênero, cor e enfim. Existem diversos outros casos de racismo que acontecem no mundo inteiro todo dia, mas que a gente não nota porque não é uma coisa gravada a maioria das vezes. E dificilmente isso sai a público. Infelizmente, muitas das vezes isso sai impune, sendo que já deveria ter punições severas. E cara, a gente já tá em 2023. Como que ainda existe o racismo? Não deveria ter de forma alguma, nunca deveria ter existido uma coisa dessa. Mas hoje eu vou falar sobre um caso muito suspeito que aconteceu com as TikTokers Carolyn e Nancy. Deixando claro que isso não é uma acusação e nem nada do gênero. Não tenho dinheiro para pagar processo. Esse caso tá bem recente e elas não se pronunciaram abertamente sobre o ocorrido, tanto que eu até esperei bastante antes de fazer o vídeo, quase uma semana, né, pra saber o lado dela sobre, mas o caso chegou a passar na Globo e até agora elas não se pronunciaram. Então nesse vídeo eu vou apenas comentar umas coisas estranhas sobre esse caso que aconteceu e até a TV falou sobre. O TikTok da Carolyn e da Nancy conta com 13 milhões de seguidores e mais 1 milhão no Instagram. Então é meio difícil você nunca ter visto sequer um vídeo das duas passando pela sua tela fazendo qualquer coisa aleatória. Eu confesso que eu nunca cheguei a acompanhar essas duas, eu só acabei vendo de relance assim no TikTok uma vez ou outra porque apareceu na minha For You, mas eu acabei pulando o vídeo. Porém se trata de mãe e filha que fazem vídeo juntas, pelo menos é o que elas dizem, né? A Carolyn e a Nancy, elas acabaram ficando muito famosas de um tempo pra cá, e tudo tava indo muito bem. Elas cresceram bastante e conseguiram bastante fãs por todo lugar, e os vídeos delas eram bem diversificados, fazendo maquiagem, algumas pegadinhas, vlogs e também vídeos ajudando crianças e adultos também. Mas eu encontrei um vídeo onde a Nancy aparece fazendo uma pegadinha entre muitas aspas com algumas crianças na rua. E ela faz aquela brincadeira que todo mundo já conhece, de perguntar se a pessoa quer R$2 ou um presente misterioso. E claro, sendo uma criança, eu escolheria facilmente o presente misterioso. Até porque entre uma caixa enorme enfeitada e uma nota de R$2, eu ia escolher o presente porque é bem mais chamativo. E convenhamos, R$2 não tá comprando nem uma coxinha hoje em dia. E o que acontece é exatamente isso que vocês vão ver. Ou um presente? Você quer um presente? Pode pegar, todo teu. Só isso? Gostou? Não. Olha direito, você gosta? Não. Gostou não? É pra você escolher. Oi? E você prefere R$2 ou esse presentão aqui? Presente. Presente? Toma, é seu. Pode abrir. Tá. Quer que tenha um brinquedo? Tá. E aí? Tadinha da menina, ela toda felizinha ali abraçando a pelúcia, enquanto tem suspeitas de racismo sobre isso que aconteceu. Não sou eu que tô falando, tá? Mas a internet inteira achou isso muito esquisito. Dar um macaco pra uma criança negra? Podia ser um ursinho, né? Ou sei lá, mas tá bom. Claro que pode ser sim só uma mera coincidência. Porém, eu procurei em literalmente todos os vídeos do TikTok dela, algum vídeo delas fazendo essa tal brincadeira, mas dessa vez com uma criança branca, ou literalmente dando uma outra pelúcia pra outra criança. Vai ver, tem um estoque de animais de pelúcia pra doar pro pessoal, né? E eu
simplesmente não achei. Eu procurei muito mesmo pelo TikTok delas, mas eu não achei. Claro que por coincidência também eu posso não ter visto. Ou se não, elas apagaram algum vídeo que seja com crianças brancas, igual elas apagaram esse onde elas davam uma banana e uma pelúcia de macaco para crianças negras. Mas se isso tudo começou a viralizar e não tinha nada a ver com o racismo, por que você vai apagar os vídeos? Todos os vídeos que tinham mais ou menos o mesmo intuito simplesmente evaporaram do perfil. Eu digo isso porque teve um outro vídeo que eu achei onde a Nancy perguntou se uma mulher que também era negra queria um presente misterioso ou dinheiro. A mulher escolheu o presente misterioso e quando ela abriu, tinha uma carteira recheada. Só que quando ela abriu a carteira, tinha banana amassada dentro. E adivinhem, a mulher começou a chorar logo em seguida e ainda assim continuaram gravando a mulher. R$ 5 ou um presente misterioso? Sei, porque eu vivo de vender as coisas mesmo que eu faço. Aí eu vou ficar com a caixa. Toma, é seu. Ai, gente, tô com medo agora. Será que é uma boneca? Será? Uma carteira recheada. Esse é o presente. Com muito dinheiro. Parece que é muito dinheiro, né? Parece, tá pesada. Carteira recheada é o mesmo que? Dinheiro. Exatamente. Pode abrir. Recheada! Mas de banana? Ela começou a chorar. Falou que ficou triste que a carteira era recheada, mas não de din-din. Então resolvi dar pra ela os 5 reais. Abre esse lado aqui. A senhora abriu o lado errado. Abre esse lado aqui. Qual lado? Esse aqui, ó, não. Gente! Você gostou do recheio, né? Aê! Você merece, você conhece o teu coração, você é uma guerreira. Mas como vocês podem ver, depois que a moça começou a chorar, elas falaram que no outro compartimento da carteira tinha 20 reais. E aí ela ficou feliz de novo. Pelo menos isso, né? Mas sobre o vídeo das crianças, muita gente pode pensar: ah, mas o que tem a ver? Elas não xingaram ninguém, elas só deram uma banana. Mas isso se encaixa no termo racismo recreativo, como a própria internet tá acusando elas, que consiste em fatos e falas preconceituosas em forma de piada ou de brincadeira, pra meio que mascarar isso. Aí quando a pessoa é acusada, ela vai e fala que é brincadeira, até porque, poxa, era humor. Acredito eu que pra todo mundo entender melhor, seria bom alguém formado nessa área de leis explicar. Então a advogada Faida Bello fez um vídeo explicando melhor tudo isso. Vocês conseguem dimensionar o nível de monstruosidade que essas duas desinfluenciadoras tiveram ao dar um macaco e uma banana para duas crianças inocentes e ainda postar nas redes sociais para os seus mais de 13 milhões de seguidores, 13 milhões no TikTok, 1 milhão no Instagram, para ridicularizar duas crianças negras, para incitar essa discriminação perversa que nos tira o status de pessoa e nos animaliza, como se fosse piada. Mas não é piada, não. O nome disso é racismo recreativo. Usar a discriminação contra pessoas negras com o intuito de diversão, de descontração, de recreação, agora é crime. Anjo. E você pode receber uma pena de até quase 8 anos de cadeia, que é o que eu espero que aconteça. Paralela a isso, é bom lembrar, hein? Que o artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente diz que é inviolável a integridade moral do menor, bem como a sua imagem deve ser preservada. Pode sair por aí usando imagem de criança, não. Embaixo, o 18 diz que é proibido expor menores de idade a constrangimento, a vexame, a humilhação, a ridicularização em público.
Eu só acho que se elas tivessem com a consciência tranquila, elas não teriam apagado o vídeo se infelizmente só foi uma mera coincidência do destino. E também acho que elas iam pelo menos pedir desculpas em um vídeo de retratação no TikTok pra quem se ofendeu com essa suposta brincadeira que tem suspeita de ser algo racista. E além disso, depois que essa suspeita de racismo contra elas veio à tona, foram fixados vários vídeos de crianças negras no perfil delas do TikTok, como se fosse pra meio que mascarar o que tá acontecendo e dizer: ah, olha gente, eu ajudo pessoas negras, eu não tenho nada contra elas, até porque eu ajudo. E consequentemente as pessoas parariam de comentar tanto sobre o ocorrido. O que eu acho, pelo menos, é que se elas tivessem se arrependido, elas teriam dado as caras pra fazer um pedido de desculpa sincero e decente. Porque, poxa, grava tanto vídeo mostrando o rosto, por que não fazer um vídeo pedindo desculpas a quem se ofendeu? E se foi só uma mera coincidência do destino de ter uma pelúcia daquela guardada e a primeira criança que ela viu ela entregou, por que não explicar que foi um mero mal entendido, não é? Mas a única coisa que foi postada foi um vídeo de nota da imprensa, que não foi nem postada por elas, e sim pela assessoria delas. Basicamente dizendo que elas não tiveram a intenção de serem racistas, que os vídeos foram tirados de contexto ou interpretados de maneira errada. E diz também que as duas têm colaborado com organizações para promover a diversidade e fazer projetos sociais para a inclusão de minorias. Cara, eu acho extremamente necessário, em toda treta, a gente ver os dois lados da moeda, antes de tirar nossas próprias conclusões. Ainda mais se é uma acusação tão grave de racismo como essa. Mas a proporção que isso tomou ao ponto de aparecer na TV e elas apenas postarem um textinho que não foi escrito nem por elas, é difícil você tentar entender o lado delas se elas nem ao menos deram o trabalho de tentar mostrar pra gente isso, sabe? Afinal, era a hora perfeita para as duas se defenderem diante de tudo o que estava acontecendo. Ainda mais porque essa história apareceu no Jornal Nacional. Então agora quase o Brasil inteiro tá sabendo desse caso, e se elas tivessem dito algo sobre o que aconteceu, talvez ficaria melhor pra elas se foi mesmo mal entendido, e não ia parecer que elas estão correndo do que tá acontecendo. Pelo menos se fosse comigo, eu ia tentar explicar certinho toda a história, eu ia contar meu lado e que não tinha sido bem isso que aconteceu, mas no caso delas, é no mínimo esquisito você ser acusado de algo tão sério como racismo e simplesmente não dar as caras nas redes sociais pra falar sobre esse assunto. No vídeo das crianças, poderiam ser tantas outras coisas, por exemplo, um boneco do Lucas Neto, uma boneca ou um carrinho, enfim, tinham tantas opções de coisas pra você entregar pra uma criança pra ela ficar feliz. Quando você vai comprar uma pelúcia em qualquer loja, literalmente todas têm ursos, e você foi logo dando uma banana e um macaco. Por favor, né? Isso é no mínimo esquisito. Deixando claro que eu não tô acusando ninguém de nada, até porque isso é apenas uma suspeita de racismo, mas fica muito difícil defender, porque no primeiro vídeo foi entregue um pacote pra uma criança com uma banana dentro. Aí o menino foi e perguntou se era só isso quando ele viu que era uma banana. Aí a Nancy diz: olha bem, você gosta. Ou um presente. Você quer um presente? Pode ficar, todo teu. Só isso? Gostou? Não. Olha direito. Você gosta? Você gosta? Não é como se fosse, olha bem se você gosta. Com a fala dela, dá a entender que ela sabe do que o menino gosta porque foi uma afirmação. Tipo, como assim? Se você encontrou um menino desconhecido do nada na rua e foi fazer essa brincadeira com ele, não tem como você saber do que ele gosta ou a comida favorita dele por ser um conhecido ou algo assim. Então falar, olha bem, você gosta? Cara, é esquisitíssimo. Aliás, a mãe do garotinho acabou se pronunciando em rede nacional e ela disse que quer que a justiça seja feita contra as duas tiktokers. E, sinceramente, eu também espero que isso aconteça caso se trate mesmo de racismo, porque ninguém pode passar impune numa coisa dessas. Mas, enfim, é isso. Muito obrigada por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.